Tu abre suas portas, né, a sua porta principal, para fazer o rito de iniciação de algumas pessoas e, ao mesmo tempo, também para entregar a todas as pessoas que foram iniciadas aqui ou que estão sendo iniciadas por várias portas das nossas casas, mas entender melhor como é que se processa a religião, como é que se processa dentro da sociedade as várias formas de se viver a religião, e a religião, assim como outras coisas na sociedade, continua num processo célere de adaptação, de formação, de transformação, e é isso que dentro de uma das casas, né? Porque aqui nós não podemos esquecer, nós falamos sempre de três, basicamente de três possibilidades de fazer as religiões afro-brasileiras, que são as umbandas, que são as encantarias, que são os candomblés. Não
podemos esquecer. E aqui em Itanhaém, nós possuímos essas 3 casas diferentes, são completamente diferentes, não existe praticamente um processo de imbricamento do ponto de vista natural. Do sobrenatural, o imbricamento é total, né? Mas do ponto de vista natural, não há ou seja, do ponto de vista físico aqui da Terra, Umbanda é Umbanda, encantaria, candomblé. Agora, na parte mais ampla, ou seja, do plano sobrenatural, existe esse imbricamento, existe essa possibilidade, não poderia ser diferente, de nós estarmos falando de divindades, e essas divindades não poderiam, obviamente, ser contrárias umas às outras. Então aqui hoje o que eu pretendo? Falar, porque eu vou sair daqui, eu tenho ainda outro toque para fazer, toque completamente diferente desse. Isso talvez seja para mostrar para os meus filhos a flexibilidade de o que é você ter o sobrenatural com você. Porque eu falei, talvez seja difícil para as pessoas que o sobrenatural atue nela diretamente. Mas quando o sobrenatural atua minha, né, de todos, quando o sobrenatural atua, como eu disse, esse imbricamento naturalmente existe. Eu, pelo menos, comecei na minha vida no candomblé. Depois passei pela encantaria, pela Umbanda, cheguei na UE. E hoje eu tenho a possibilidade de fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu me sinto bem, mas com aquela flexibilidade. Quando eu estou aqui, eu só estou aqui. Daqui a pouco eu vou estar lá na encantaria, né? Na encantaria do Capa Preta, relacionado com o catiço. Eu vou estar lá fazer. Se eu tiver agora vamos entrar com. Isso é bom deixar representantes, né? Do candomblé, elas são iniciadas, são yaôs. Agora nós vamos entrar que dia é mesmo? Dia 14 entra outro barco, de mais 5 pessoas. Então, ou seja, mostrar que existe uma comunidade que ela pode ser diferente aqui do ponto de vista pontual, mas do ponto de vista estrutural, ela, como eu disse, ela tem essa convergência de fatores. E essa flexibilidade que a gente espera que as pessoas tenham, porque isso mostra uma forma interessante. Eu vou recitar logo aqui o Odu Ifá, e a gente vai entender melhor como é que funciona, né? Então, para ficar fácil, a gente pega. Aqui tem os Odus que eu joguei, eu vou jogar também aqui para vocês, mas a gente vai recitar pelo menos 2, tanto de Ediobê e de Ofum Meti, ou seja, pegar o primeiro e o primeiro também, porque para o africano existe o primeiro e o último. O primeiro e o último são relacionados, então às vezes o primeiro pode ser o último, então o Ofum às vezes é pai, é mãe, então tem uma série de coisas, mas hoje não estamos interessados nisso, nós estamos interessados em passar também essas coisas para as pessoas. Bom, essa é a introdução que nós queríamos fazer. E antes disso, eu não posso deixar, porque nós estamos falando aqui de pessoas que estão em túnicas azuis, isso é próprio da Umbanda esotérica. Eu não poderia deixar de fazer alguma coisa para vocês, porque aqui é um tu, mas é um tu do terceiro ciclo, né? E óbvio que vocês já devem ter ouvido várias vezes eu falar, devem ter ouvido várias vezes nos meus vídeos, quando isso aí é comprovado pelo meu próprio pai, nesse livro, né, que às vezes a gente tem dificuldade quando estava com ele, porque a presença dele era uma presença muito marcante, uma presença muito forte, e realmente quem conviveu com o Mato Silva, com o Mestre Pacante, sabe que o livro era secundário. Como eu sempre falei, ele nunca pediu para que a gente lesse a obra dele. Acho que nem eu pedi para vocês lerem minha obra também. Porque se você está com o sacerdote, você pega direto dele, vai ficar lendo. Claro, bom que leia, estou falando para não ler. A obra dele, sacerdote, você pode ler as outras, ler, e até dele se achar necessário, dele do sacerdote. Né? Mas aqui se é que isso eu vou conseguir. Óculos aqui? Acho que deve ter óculos, se não tem óculos. Como dizia meu pai, estou na água. Eu costumava muito dizer isso, vivas, estou na água.
Tem. Tem tudo, né? Então vocês prestam. Esse livro já começa com um negócio muito interessante, chamado Segredos da Magia de Umbanda, que Umbanda, quando eu conheci essa obra, conheci em 71, né? Essa obra já existia em prego, mas era depois, e ela está na terceira edição agora. Ela foi a edição de 94, não mais foi publicada, né? Mas interessante que a Freitas Bastos, como introdução, a Livraria Freitas Bastos, ela coloca alguma coisa que é muito importante aqui. As pessoas que quiserem depois podem estar aqui para ler. Ela coloca no final: os filhos de fé que nos anos 70, jovens iniciados, dedicados ao mestre, são hoje relembrados. Benedito Lauro da Silva, carinhosamente era chamado de Capitão Lauro porque ele era da PM. Grande amigo e conselheiro. Ivan Horácio Costa, o Lauro eu não tive a honra de conhecer. Assim, mais detidamente, ele era muito velho, eu só o conhecia assim, hospitalizado. Ivan Horácio Costa, se eu conheci bem, que foi de grande ajuda na criação dos livros. Mário Tomar, que eu também conheci muito, e conheço, e assumi, braço direito durante os últimos 25 anos, chegando até a ser confundido com seu filho carnal. Aí já é um pouco de cor, porque o Bira era bem gordinho, bem branco. Você lembra do Bira? E que eu acompanho, está certo, isso aqui é verdade. O mestre até a sua última morada na Terra. Ovídio Carlos Martins, que aqui não está o nome iniciático dele, por algum motivo qualquer, mas eu vou falar, era Arabaiara, também conheci bastante. Amigo e irmão, e Francisco Rivas Neto Arapiaga, discípulo, amigo e irmão e escritor, com várias obras publicadas sobre a Umbanda Esotérica. Ou seja, o velho Mata tinha essas pessoas, as pessoas que ele citou. Então, de fato, todas essas pessoas aqui eu sou o mais novo dessas pessoas. Agora, você imagina, não deve ter sido muito fácil para algumas pessoas que eram muito mais velhas do que eu. Capitão Lauro não, porque já tinha ido para o outro lado. Mas algumas outras pessoas, e na época o velho Mata passar a sucessão da raiz para nós. Né? Mas todo mundo sabe que eu nunca, jamais pediria qualquer coisa. Aliás, nunca pedi nada, absolutamente nada. Bom, essa é a primeira coisa que eu acho que é importante. A outra que é tão importante, e aliás é a mais importante de todas, e vocês procurem observar aonde está o verbo. O verbo está no passado, não está no presente, está no passado. Isso é muito sério, está no passado. Ele fala uma série de coisas e no final, no último parágrafo, ele fala: porque a corrente astral de Umbanda, nessa primeira fase de ação no Brasil, e por dentro dessa coletividade chamada dos cultos afro-brasileiros, teve um objetivo e se apresentou. Teve presente, passado ou futuro, senhores? Passado. E se apresentou assim, com caboclos, pretos velhos, etc. Porém, na segunda fase de ação, a se iniciar dentro de poucos anos, esta corrente vai revelar novos aspectos. Aí ele põe novos horizontes. É só, senhores, magistas, esoteristas e ocultistas, etc. Ele adorava isso. Bom, nessa obra tem várias coisas, mas o essencial é essa. Uma outra que explica por que nós falamos as coisas de Orumilá e Fá, é porque nessa obra, numa obra pouco lida por ele, aliás, pelas pessoas que conheceram o Silva, a última obra dele, que era Macumbas e Candomblés na Umbanda. Deixa eu ver se tem a capa aqui, não sei se tem ainda. Essa aqui é uma irmã, inclusive, a Marilena, que estava fazendo a consagração aqui, erroneamente, por sinal,
na cachoeira, devia ser no mar. Mulher faz no mar, não na cachoeira. Né? Segundo, os princípios estão aqui. Né? Se é certo ou errado, nós não vamos julgar o mérito disso, nós só vamos falar segundo o que está aqui dentro. Então esse livro, Macumbas e Candomblés na Umbanda, ele demonstra como as macumbas e os candomblés, ou seja, como as religiões afro-brasileiras se adaptavam aqui no Brasil. Mas é muito importante citar algo que eu acho muito importante, as origens, a aculturação, né, do povo, do africano especificamente aqui no Brasil. E ele coloca uma coisa importante, que ele diz o seguinte: o sacerdócio iorubá, ou nagô, na costa dos escravos, compreende 3 ordens principais ou múltiplas divisões sacerdotais. A primeira ordem abrange os babalaôs ou sacerdotes de Ifá. Segundo, os sacerdotes de Aroni e Oxanim, que é o Ossan, né? Deus da medicina. Os sacerdotes de Opatalá e Odudua, que ele coloca no mesmo nível, não ele, é que ele está citando o que falavam essas pessoas. O que era o babalaô? O babalaô era aquele que encerrava com ele o mistério da divinação, ou seja, do processo, do destino dos seres e do destino de todas as coisas. Né? Procurava entender, por isso que ele era chamado de sábio, ele procurava entender o destino do universo, o destino do mundo e o destino das pessoas. E procurando dar explicações para isso, através desse jogo de Ifá, que na África ninguém nasce para ser um homopipi, um bem-nascido, se não passar pelo babalaô, para ele dizer qual o destino que a pessoa tem e para que ela tenha um ireaiê, um ireajê, um ireiaô, ou seja, prosperidade, ireaiku, que é vida longa, as 4 coisas principais para que ela esteja afastada de determinadas entidades que são chamadas Adjogun, que são os inimigos do homem, ao contrário do orixá e do ancestral, de linhagem do ancestral ilustre. Bom, mas aqui ele fala desse babalaô dentro da Umbanda esotérica. Ele fala isso, ele chega. Então aqui ele falava de um Opan é um tabuleiro, né? E ele citava o nome africano mesmo, de Opan, falava outra coisa, e dizia como é que se processava esse jogo, segundo a visão dele, que era uma visão, era não tradicional, mas ele conhecia a tradicional. E o que é mais interessante, as pessoas falam, mas isso aqui não era isso aqui pode ter sido de outro lugar. Vamos ouvir a palavra dele. Portanto, como se infere do exposto, ou seja, ele explicou os 256 odus, ele quis falar disso aqui, né? Portanto, como se infere do exposto, o verdadeiro jogo não é o Pelé, do Ponifá, o Pelense, não é usado, mas nem na própria África, de onde se originou. Então, querer dizer que o Ifá é de outro lugar seria inverossímil, não seria verdadeiro dizer isso. Né? Talvez aí nós entraríamos naquele processo de racismo, né? Essas pessoas têm um racismo perante a nossa cultura em geral, ela é conservadora, ela é elitista e carrega o ranço do racismo, o negro principalmente, né? Em tudo que dele decorre. Agora não pode se negar essa sabedoria de Ifá, ou seja, da divinação desse naipe aos africanos. E o velho Mata dizia isso, dizia aqui muito, muito claro isso. E ele ainda ele era tão inteligente, e ele sabia jogar muito, qualquer um desses jogos que estão aqui, ele procura aqui, ele fala assim, um sujeito aqui falou, desesperado segundo o velho Mata, falou assim, pelo amor de nosso pai Oxalá, onde se encontram os autênticos babalaôs que necessitamos para o surgimento dos cultos afro-brasileiros? Respondemos, ele falou, teria que procurá-los como agulha no palheiro.
porque o pior cego é aquele que não quer ver. Página 49. Pega de novo. É embaixo, né? Mas em apoio ao desafio desse culto diretor, põe entre aspas, façamos também o nosso, ele. Desafiamos a qualquer presidente, diretor, sumo sacerdote de qualquer uma dessas uniões, federações, confederações, tendo terreiros, que se intitulam de babalaôs, tatas, babalorixá, pai de santo, etc., a provar que conhece esse misterioso jogo de Ifá, mesmo com todos os dados que revelamos aqui. Ele fala. E agora ele fez uma das revelações mais importantes que ele não deixou, ele não comentou. Quando ele fala que Nina Rodrigues, um dos maiores pesquisadores da raça negra no Brasil, e era como ele não tinha parte prima, muito pelo contrário, né? Então esse Nina Rodrigues diz o seguinte, da cultura e ao mesmo tempo da estética e do processo de uma escrita, né? Todavia, assim rudimentar, este esboço permitiu a criação no Dahomey de uma escritura ideográfica análoga, se não idêntica aos hieróglifos. Quando ele fala hieróglifos aqui, ele era um pesquisador e estava falando de uma cultura superior, na época se achava isso, e até hoje se acha, né? Desde a época do bronze, da idade da pedra, a idade do bronze, assim sucessivamente, estávamos falando dos egípcios, que possuíam, assim como os babilônios e outros, né? Os hititas e outros que tinham uma escrita sagrada. Seria uma língua sagrada, de cuja escritura a Europa foram ter exemplares na reprodução dos frisos. Olha o que fizeram com a cultura, né? Foram colocar no friso de armário. Uma coisa sagrada. E colocaram nos seus palácios. Língua privativa no seu conhecimento e uso dos sacerdotes de Ifá, os depositários das tradições nacionais em povos dos mais conhecidos na costa dos escravos. Com isso quer dizer o quê? E mais ainda, né? Ele dizia uma coisa aqui, o meu pai, que como tal já evidenciamos conhecer e usar esse jogo. E os que estão sob nossos cuidados, página 49, os que estão sob os nossos cuidados, ao atingir certo grau de iniciação em nosso agrupamento, podem galgar esse conhecimento. Nenhum ele faz, nem um pai de santo sem isso pode ser denominado em babalaô, que estaria mistificando o título. Bem, então ele deixou claro aqui que existia uma escrita sagrada, que é essa mesma aqui, ó, que está nesses sinais. Isso era do Velho Mata mesmo. Isso aí foi que ele trouxe nos. Não sei se eu consegui fazer o toque hoje aqui também. Aqui fica fácil do lado. Que ele trouxe, né, o conhecimento dele, e lá já dentro, que nós vamos ver o porquê que vocês têm a cruz também, relacionando com esse aspecto, porque as coisas do Velho Mata, isso era secundário na época das pessoas, esquecendo-se que todo dia que ele ficava em Itacuruçá, e só cada 15 dias ele atendia publicamente através da mecânica da incorporação. Os outros dias ele atendia sempre com os instrumentos de Ifá, aliás, o próprio instrumento da Ifá, o próprio augúrio, a Ifá, né? E Ifá se reporta a Orumilá, que é o deus da sabedoria, da divinação. Bem, é por isso que aqui nós temos estes sinais nessa nova fase do
que é uma fase que eu praticamente aqui não venho, porque mesmo lá no Ilê Funfun, Axé Shogun, eu tenho uma sala específica para eu ver as coisas do... A gente não pode fazer nada sem ver o jogo. Mas lá as coisas são um pouquinho mais, não vou dizer complicada, mas mais complexa, porque eu tenho que ir para fazer santo, essas coisas todas. Não é assim, hoje ela, por exemplo, ouviu uma pessoa passando por aqui, eu vou tombar, e encontrou uma moça, ela falou, olha, eu sou de... perguntou, quem você é? Eu sou de Nanã. Nossa, é difícil cuidar de Nanã, fazer Nanã é difícil. O que as pessoas falam, aquelas que entendem mesmo? Por que é difícil? É difícil porque você está envolvido com uma filosofia religiosa e com uma psicologia transcendental, sobrenatural, que faz justamente você tem que, através de símbolos que representam o poder do Iuá, do Axé e do Abá, que é um aperê, que é um processo que mantém a vida aqui por baixo e mantém a existência lá no Orum, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa saber quais os elementos que você coloca no assentamento de alguém. Por exemplo, ela é Ogum. Se o Ogum dela tiver... Eu fiz um assentamento para um determinado Ogum e ela está um pouco mais agitada, eu tenho que olhar todos os dias possíveis, né? Claro, pelo menos uma vez por semana, quando você dá o ossé, faz a limpeza e dá a comida, o badião, eu tenho que olhar aquilo no jogo para saber que coisa eu tenho que pôr lá para ativar ou para acalmar determinadas coisas. Qual outro santo que faz contraponto com esse santo que talvez está muito quente? Ainda mais algum que pode deixar as pessoas colorir, no seu caso, felizmente. Ou seja, colorir cor é não, ori, cabeça, sem cabeça. Ao pé da letra é isso, né? O bucuri, né? Ori bucuri. Ori bucuri, coci, orixá. Ou seja, cabeça ruim não tem orixá. Então isso chama ori bucuri. Muito bem. Então, isso é importante. Então aqui com vocês, eu vou fazer em outro nível, um nível mais próximo das coisas aqui. Então essa primeira parte nossa, a introdução foi acabou. Agora, a introdução foi aquela, agora já foi do livro segunda. Agora, como eu disse, dentro da Curuçá, nós temos todo esse processo velado, fechado e sem culto, pelo menos público. E mesmo na parte interna, o culto se restringia apenas à praxis, ou seja, a você estar diretamente envolvido com o jogo. Tá? Com o coquinho de Dedê, que chama Kinifá. E esse Kinifá, obrigatoriamente, porque tinha que ter 4 olhos. Aí tem uma história grande sobre isso. Por que tem que ter 4 olhos? Também a cruz pode explicar esses 4 olhos aí, também se quiser. Aliás, isso aí para mim nem é uma cruz, né? Isso é mais uma cruz, mas é uma rosa dos ventos também, uma roda dos ventos, né? Porque e rosa também chama, né? Rosa dos ventos. Bom, então eu vou nesse momento aqui fazer uma homenagem ao mesmo tempo, louvar dentro do nosso princípio aqui. São 7 horas, eu juro para vocês que 15 para as 8 tem que ir embora. Aliás, para essa parte nós vamos falar vamos homenagear o Nifá, aí vamos fazer o culto de consagração daqueles que vão ser consagrados hoje, na terceira parte, e na quarta parte o transe, que as pessoas vão, obviamente, aí sem toque, sem nada, que faz parte dessa tradição. Tá? Então, sim. E aí vem os ancestrais, não os orixás, óbvio. Né? Para a gente não ter perigo de que isso possa acontecer, né? É bom a gente falar então. Esses ancestrais virão aqui consagrar os seus filhos, virão abraçar os seus filhos e todos que estão aqui. E até a terceira parte, eu vou pedir excusas para vocês, que eu não vou ficar na quarta, porque eu tenho que preparar o outro culto que já está em andamento ali, que vai começar às 10h30. Eu quero ver se eu consigo empurrar ele para as 11 horas, porque eu tenho um pouco de descanso, senão não tem nada de descanso. Né? Depois sabe Deus que hora eu saio de lá. Sabe os deuses, né? Saberão os deuses que horas nós sairemos de lá. Com certeza, antes das 5, 6 horas, sai. Isso é certo. Chegamos lá e sai meio-dia.
Então aqui agora nós... Qual é a nossa atitude, né? Qual é a atitude que eu vou ter? Você vai ter uma atitude, as pessoas podem deixar sua cruz no chão mesmo. Vai ser uma pereira, né? Não tem o pepelê, não tem o apoti, que é o banco. E isso, ó, fica na frente. Tá ótimo. Que coisa melhor, né? Tá na frente de vocês. Pode descruzar os braços, aqui não precisa ter braço cruzado, ninguém precisa ter vibração cruzada, não tem nada disso, né? Pode colocar os respectivos talismãs ao pescoço. Quem tem, né? E nós então nesse momento nós homenageamos Manjo Papai Faoro Milache. Vamos homenagear com canto. Eirewa Ibaba Okan Eirewa Ibaba Okan
Mojubá, o Odu aqui que se identifica, né, com, aqui nesse pedido, o Odu não fala isso, mas aqui nós adaptamos, e ele pode, nessa adaptação pode, fala sobre as coisas do grande orixá Iemanjá e Adje Xaluga, representado aqui por esses mamões que representam a cabeça, e nós vamos ver já no que nós vamos falar sobre importantes que caiu aqui, e confirma esses Odu que estão no Opelê, né, que nós já rapidinho a gente vê. E aqui o 7, que confirma a possibilidade de Ifá estar sempre dando as respostas por intermédio de Elebara, ao qual nós damos o nosso Mojubá. Bom Odu Ifá, ou seja, os vários Odus são 256, e Oju Odu significa os Odus principais, que são reforçados, usam a palavra Medi. Medi quer dizer dois, ou seja, reforça a força do Odu. Então aqui nós vamos fazer a chamada deles, só fazer a chamada, falar rapidamente não vou nem falar o Ofum, vou só falar o Ediopê, porque nós se adiantamos um pouquinho da hora. Mas então nós vamos chamar aqui, nós vamos sempre dar um Mojubá, né? Nós vamos Mojubá, Odu, ou seja, Mojubá, bem, meus respeitos incondicionais e restritos a todos os Odus, e a gente chama. Então eu falo Mojubá, falo uma vez só, e aí vou citando eles e vou chamando, né? E estou dizendo que eles estão chegando. Então, por exemplo, eu falo Mojubá, Ediobê, de Umbó, o Ediobê, de Umbó. Ou seja, ele chegou, o meu respeito e a nossa saudação a ele. Tá certo? O mesmo, então, nós falamos aqui para Oieku. Oieku, Mojubá. Oieku de Umbó. Fazemos a mesma coisa para o terceiro Odu, que é Iori, Iorimedi, Iorimedi. Iorimedi de Umbó. O quarto Odu, Mojubá, Odi. Odi de. Umbó,
Mojubá, o quinto. Iori, Irosum. Iori é o terceiro. Irosum, Mojubá de Umbaô. Awarim, o sexto. Mojubá Awarim Medi. Mojubá Awarim Medi de Umbaô. Axé. Mojubá Obará Medi. Obará Medi de Umbaô. Mojubá Okana Medi de Umbaô. Mojubá Ogundá de Umbaô, Axé. Mojubá Ossa de Umbaô. Mojubá Icá de Umbaô. Mojubá Oturopã de Umbaô. Mojubá Otuá de Umbaô, Axé. Que caiu aqui. Mojubá, Ireté Mojubá, Ireté de Umbaô. Mojubá Oxé Umbaô, Mojubá Ofum Medi, Axé, Oreodá, Axé. Mojubá Ofunde, Umbó, Axé. Diobê conta que uma pessoa foi tirar o seu destino com o Ifá e ele jogou o Ifá para a cabeça, jogou o Ifá para o peito e jogou o Ifá para os órgãos genitais. Esse Diobê fala, é um dos Odô, é dos Itanifá, o Essé, um dos mais importantes, dos 16. E ele jogou, dizendo, por que você chora, cabeça? Então ele jogou e disse, você faz isso, cabeça, você não chora mais. Então a cabeça que não chora era uma cabeça que ia ter esposa. Um peito que fazia a mesma coisa, que chorava, jogou para o peito, falou, peito, você agora não chora mais e você vai poder conquistar vários amigos, muitos amigos. Para os órgãos genitais ele jogou também e disse para os órgãos genitais, você não precisa chorar mais, você vai ter vários filhos. Ou seja, mostrou que a cabeça, o peito, na verdade, o Apoló, o Aissá, Abedu, e Obô, e Ocô, que são os órgãos genitais masculinos e femininos, respectivamente, as 4 partes que compõem essa ligação do indivíduo todo. E isso demonstra em Ediobê, que é o começo de todas as coisas. Ediobê é a luz do planeta, é a luz do universo, né? E ele está colocado bem no leste, ou seja, onde nascem todas as coisas. É isso que eu vim com esse Odu, e foi confirmado. Não queria pôr o outro, não demorou muito para alafiar. Alafiar quer dizer tornar pronto para falar. Então, de 10 vezes que eu joguei, uma só alafia. Então, melhor ficar quieto, não abre a boca, né? Então, ficar quieto. Mas é importante, então, para que vocês que estão começando essa nova tarefa, lembra-se de que o que vem da luz, ou seja, na cabeça da cruz de vocês, está relacionado com esse augúrio, com esse vaticínio de Orunmila Ifá, que é as coisas essencialmente equilibrar a cabeça, equilibrar o coração, equilibrar as emoções, os sentidos, né? Se você for ver bem, é o pensar, o sentir e, ao mesmo tempo, os instintos também. É um equilíbrio, traduzindo aqui para o ocidental, né? Lá eles têm uma outra tradução. E a cruz realmente traz isso. A cabeça dela está apontando para o leste. Os pés dela estão apontando, teoricamente, estaria apontando então para o oeste, que é onde que as coisas morrem. Então estaria relacionado com a Ieku. Para quem gosta dessas coisas, não gosta. O lado esquerdo,
africano faz isso, né? Ele tem a frente, que é o futuro, atrás o passado, bem no meio da cabeça o presente, o direito os ancestrais masculinos e a esquerda os ancestrais femininos. Então o braço da cruz, a cruz está assim, né? Ela está na frente de vocês, o lado esquerdo corresponde ao lado esquerdo de vocês mesmos. Então esse lado esquerdo, há sinais, segundo, em obediência a esses sinais aqui, a transformação deles, ligados à ancestralidade da esquerda. Da esquerda quer dizer feminina. Não tem nada de ruim ser esquerda ou direita. Mesma coisa que eu daqui a pouco eu vou falar que a minha mão esquerda é ruim. Né? Aliás, precisa ter esquerda e direita, senão não dá para bater palma. Né? Só bate palma quem tem direita e esquerda. Não dá para bater palma. Essa é uma coisa muito importante. À direita, então, o ancestral masculino. Se a cabeça associa o Bemedi aos pés ao Yeku Medi, então é justo que a esquerda a gente associe. Vamos pôr a direita primeiro para ficar o número 3. Associe a Iori Medi. E à esquerda a gente associa a Odi Medi, que realmente Odi fala do feminino. Né? Odi é coisas redondas, tudo, uma série de coisas, né? É importante. Então, à direita, Iori Medi, à esquerda, Odi Medi, na cabeça, Medi Obe, nos pés, Oyaku Medi. E aí fala uma coroa, porque os outros, todos os Odus, eles se encaixam nisso. Talvez aquilo que eu falei, que a gente faz no Ipá da pessoa, o mestre de iniciação que mexe com isso daqui, ele vai saber como, cada sinal que ele vai colocar, que vai trazer de ajuste, né, o approach, né, como é que ele vai apertar essas coisas direitinho para que as coisas ocorram da melhor maneira. Então, por favor, vocês peguem nesse momento a toalha de vocês. Os guerreiros da Umbanda Esotérica fazem isso? Não, porque a pessoa precisa estar no terceiro ciclo para fazer isso. As pessoas fazem daqui, do que eu vou falar agora, daqui para frente. Certo? Pode pôr nas costas dessa tarde. Agoie, agolele, babalu, babaluie, babaluie, babalaoguiné. Oi, Sinda, mamãe, Sinda, uê, chegou, pai Guiné. Oi, Sinda, mamãe, Sinda, uê, na lei de Micaé. Ô, Sinda, lê, ô, Sinda, cambim da minha gira tá girando, cambim da meu gongá tá te chamando. Eita, lelê. Cambim da minha gira tá girando, cambim da meu gongá tá te chamando. Lá no cruzeiro das almas há uma cruz de Guiné. Quem lhe deu esse rei? Vocês vão deixar eu cantar sozinho? Oi, a lei de Micaé. Quem lhe deu esse direito? Oi, a lei de Micaé. Me ajude, ó santas almas, lá no cruzeiro divino. Quem vos chama é Pai Né, Micaé. Quem vos chama é Pai Né, quem ordena é Micaé. E guardai meus quatro cantos na minha gira de fé. Em
luz de Oxalá. Quem clareia meu congá é a luz de Oxalá. Acô, tá na hora de Guiné, defuma filho de fé. Tá na hora de Guiné, defuma filho de fé. Acô, é de Macauã, acô, acô. Consagrado no sétimo grau. Consagrado no sexto grau. Firmei na firma, pois estou consagrando na lei suprema, pois estou consagrando na lei suprema, na minha alvança de Pai. Gritando. Muito não, sim. Já clareou o dia na Jurema. Já clareou o dia no congá, já clareou o dia na Jurema, já clareou o dia no congá. O meu congá que é de Oxalá, o meu congá de todos os orixás, o meu congá que tem estrela guia, que tem as bênçãos de Urubatão da guia. Ele é caboclo, ela dá macaia. Ele é caboclo em qualquer lugar. Ele não tira as folhas da joelha, mas tem uma suprema de Paiô.